Olá, seja bem-vindo ao canal Pérola Diária. Nós vamos estar aqui ministrando a palavra no João, capítulo 5, versículo 43 em diante, que diz assim: Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vos crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu Moisés. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? O que Jesus está falando, irmão? Jesus está falando do próprio povo dele, do povo judeus. Jesus veio em nome do Pai e o seu próprio povo não o aceitou, não o recebeu. Ao contrário, o perseguiu e matou. Quer dizer, fez com que ele fosse parar naquela cruz. Mas ele está dizendo aqui que vai vir, o anticristo virá. O antimessias virá. E ele virá com seu próprio nome. E os judeus vão aceitar. E os judeus vão honrar, crendo que é o que? O Messias deles. E também, eles honram uns aos outros. Mas não está esperando o que? A honra que vem de Deus. Eles creem em Moisés, creem no Pentateuco de que Moisés escreveu, mas não creem no Filho de Deus, a qual o próprio Moisés escreveu sobre ele. Moisés, ele é autor da Torá, dos 5 livros. E o próprio Moisés falou do Filho de Deus. E aí Jesus pega e está falando aqui que o próprio Moisés irá acusá-lo eles. Moisés é quem eles esperam. Porque se eles realmente creem em Moisés e no que Moisés escreveu, por que eles não creem então naquilo que Moisés escreveu sobre o próprio Filho de Deus, a quem eles rejeitaram? Se eles não creem no que Moisés escreveu, vai crer na palavra de Jesus? Então ele está falando do próprio povo judeu, irmãos, que rejeitou. Jesus veio para salvar o povo dele, mas o povo dele rejeitou. Eles não aceitaram o Filho de Deus, não creram que Jesus era o Messias, o Salvador. O povo judeu estava buscando o quê? Um líder, um libertador, que tirasse eles do poderio lá dos romanos. Eles queriam alguém que se tornasse rei deles, que libertasse eles da opressão de Roma. Eles estão buscando um rei terreno, um libertador terreno e que transforme Israel numa potência mundial. Ai, mas por que você está falando isso? É simples. Você vê lá no Jesus com os discípulos de Emaús, os 2 discípulos de Emaús, quando Jesus foi pregado na cruz e colocaram Jesus na sepultura, ele estava voltando para o caminho de Emaús, tristes, chorando. Por que ele estava voltando chorando? Porque ele estava com uma visão terrena. E o próprio Senhor Jesus estava caminhando com eles, explicando para eles sobre as Escrituras. Que o reino que Jesus tem para eles, que Deus preparou para eles, é algo superior ao reino terreno. Você pode ver, os judeus são riquíssimos. Quantas batalhas e vitórias Deus deu para o povo judeu. Mas o coração deles é endurecido para aceitar o Filho de Deus. Mas aonde que está escrito? Se você for ver aqui no João, capítulo 1:45, diz aqui, Filipe era um dos discípulos de Jesus. Filipe achou Natanael, Filipe era de Betsaida.
Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vem e vê, que você vai ver. Você vai ver o Filho de Deus. Vem e vê. Você crê no que o Moisés escreveu? Você crê no Moisés como o profeta de Deus que escreveu lá os 5 livros que vocês seguem à risca? Mas vocês também não estão seguindo à risca o que o próprio Moisés escreveu? E sendo que o próprio Moisés vai acusar vocês diante do próprio Deus? Porque vocês, duro de coração, não querem crer? Moisés também escreveu lá em Deuteronômio 18. Aqui, Deuteronômio 18:17. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos. Viu, Israel? Um profeta do meio dos teus irmãos como tu. E porei as minhas palavras na sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele? Vamos crer na palavra de Deus. Vamos crer na palavra de Deus? Se você for lá também em Gênesis 3,15, vai estar falando também. E quem escreveu? O próprio Moisés. Então, gente, abra o coração, meus amados irmãos. Tira a dureza de coração e creia no melhor que Deus enviou, que é Jesus. E diz assim: então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás em toda besta, do que toda besta e mais que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás sobre todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. E essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Estava falando do próprio quê? Do próprio Senhor Jesus. Que vai ferir o quê? A cabeça. Da serpente, do inimigo. Amados, e Jesus estava falando: se vocês não crerem, que vocês que honram Moisés, tanto, vocês que honram os 5 livros da Bíblia que ele escreveu, mas o próprio Moisés escreveu sobre o Filho de Deus, sobre o Filho de Jesus, sobre o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que ele enviou. E Jesus não veio em nome dele. Jesus veio honrar quem? O próprio Pai. Jesus não testificou dele mesmo. Hoje quem testifica de Jesus é o Espírito Santo. Mas Jesus testificava de quem? Testificava do Pai. O próprio Senhor Jesus testificava do Pai. E veio em nome do Pai. Falou que o Pai mandou, mas vocês não honraram. Não receberam. Mas ele diz no versículo João 5,45: não cuideis que vos hei de acusar para com o Pai? Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cressem realmente em Moisés, creriam em mim. Porque de mim escreveu ele. Moisés escreveu sobre Jesus. Mas se não credes nos seus escritos, se vocês não creem no que Moisés escreveu sobre o Filho do próprio Deus, que é Jesus Cristo, como vocês vão crer naquilo que Jesus falou? Hein, meus amados irmãos? E é isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque até hoje, os judeus, eles estão esperando o Salvador, o Messias, o Libertador, que vai, que eles acreditam, que vai libertar eles de toda essa opressão dos inimigos em volta deles, que vai se tornar a potência mundial, que eles vão estar sossegados dos inimigos. Realmente, Jesus já deu tudo isso para vocês, só que vocês têm que crer na palavra. Vocês têm que crer. Deus deu um presentão para vocês. O irmão de vocês,
o Messias, Jesus Cristo, o Salvador. E vocês rejeitaram. Mas os gentios, que são os cachorrinhos, que comem da migalha da mesa dos filhos, creram, abriram o coração, aceitou a boa palavra, aceitou esse presente de Deus, que é Jesus Cristo. E hoje os gentios estão desfrutando. Os gentios estão desfrutando do melhor de Deus. Jesus veio e com o sangue dele ele nos comprou. Comprou toda a humanidade, de toda tribo, língua e nação. Jesus, ele levou o inimigo cativo, levou cativo o cativeiro. Levou cativo o quê? O cativeiro, aquilo que nos aprisiona. Aquilo que nos aprisionava, nos fazia de escravo, Jesus levou cativo. Entendeu? E deu dons aos homens. Deus nos deu o melhor, o seu próprio filho. Mas os judeus rejeitaram. Mas aquela mulher que tinha a filha endemoniada, samaritana, ela se humilhou. Ela recebeu o que Jesus disse. E a filha dela foi liberta dos demônios. Os gentios não rejeitou, os gentios receberam de coração. E hoje, graças a Deus, estamos podendo desfrutar. Só que Jesus também veio para vocês. Mas vocês vão ver Jesus com os 2 pés, planta dos pés aí no Monte das Oliveiras. E aqueles que escarneceram de Jesus, vai ver que ele é o Filho de Deus. Eu oro, eu rogo a Deus para que aqueles que escarnecem de Jesus se arrependam. Que se arrependam hoje, agora. Porque estão esperando um líder, está esperando um Messias carnal, um Messias que vai libertar eles, que vai transformar Israel numa potência mundial, que vai reinar sobre o mundo todo. Só que esqueceu que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores que os seus. Quando os discípulos de Emaús falavam, nossa, nós esperávamos que Jesus nos libertasse do poderio de Roma. E Jesus falando com eles. Falou, vocês não ouviram o que pregaram os profetas? Que o próprio Jesus falou para vocês que era necessário que ele fosse para a cruz, fosse pregado, porque a missão de Jesus era a que Deus mandou ele fazer? Ele não veio, ele veio para os judeus, mas a missão dele não era só salvar os judeus, era resgatar a toda a humanidade para Deus. Então, meus irmãos, se vocês creem em Moisés, então creem em tudo que Moisés escreveu, inclusive o que Moisés escreveu sobre o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Todo-Poderoso, a quem eu creio, a quem tenho crido, e ele vai vir nos buscar e nos salvar. E todo aquele que crê nele já tem a vida eterna. Creia, meus amados irmãos. Creiam, não só você, judeus, mas você, gentio, de toda parte, porque Jesus, com o sangue dele, já nos comprou para nos salvar. Todo aquele que crê no Filho de Deus, crê no Pai. E quem crê no Pai, crê no Filho, porque ambos é um só. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque foi o Senhor que chamou Moisés. E o Deus que chamou Moisés profetizou sobre a vinda do Filho do Homem, que é Jesus Cristo. E se nós formos ver, todos os profetas falaram sobre a vinda de Jesus. Os profetas anunciaram sobre Jesus, o Filho de Deus. Profetizaram sobre a vinda do Filho de Deus. E toda a vida de Jesus, que eram profecias, se cumpriram.
E até o dia de hoje está se cumprindo tudo o que foi falado sobre a vinda de Jesus, sobre o nome de Jesus. Ele veio. Ele primeiro veio para o seu próprio povo, que o rejeitou e não o aceitou. Ao contrário, perseguiu. Mas os gentios abriram o coração para ele. Os gentios viram os sinais e as maravilhas e creram. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor. Porque nós cremos, Pai, no que o Senhor falou com Moisés, no que está escrito no livro da Torá, do Pentateuco, que são 5 livros, que é Gênesis, Deuteronômio, oh, meu Pai, Números, Êxodo, os livros que Moisés escreveu. Mas nós também cremos no livro que Isaías escreveu, que Jeremias escreveu. Oh, Senhor, nós cremos, Senhor. Oh, Pai amado, na Tua palavra que é verdadeira, que é fiel, que é justo e fiel. Senhor, que nossos irmãos, eles dão tanta atenção à Torá, mas esquece da parte que Moisés fala do Filho de Deus. Meu Deus, que se tem algum dos meus irmãos ouvindo nesta hora, que eles pesquisem o que Moisés falou sobre o Filho de Deus e que eles creem na palavra. Porque Moisés foi um grande homem de Deus. O próprio Deus se revelou a Moisés. O próprio Deus chamou a Moisés. Mas também é o próprio Deus que enviou seu Filho amado Jesus Cristo. É o próprio Deus que chamou João Batista. É o próprio Deus que chamou todos os seus profetas. E está cumprindo todas as profecias, tudo aquilo que Deus falou. Deus disse, eu velo a minha palavra para cumpri-la. E Ele está cumprindo cada vírgula da palavra que saiu da boca dEle. Deus, que todos venham crer na palavra do Senhor. Que todos venham crer no Filho de Deus. Porque todos aqueles que crêem no Filho de Deus será salvo. Assim como está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para que nele todo crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crer no Filho não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou nem o seu próprio Filho, mas enviou para os judeus, para os gentios, para toda a humanidade. E toda a humanidade que crer nele será salvo, não vai perecer, mas vai ser salvo. Oh, meu Deus, e que a salvação do Senhor, oh Deus, toque, alcance cada coração agora, que todos creem nesta palavra e que sejam salvos para a honra e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai, que toda dureza de coração caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.